Fala pessoal, uma empresa que o pessoal pede bastante para comentar é sobre a Aura Energia, principalmente após a AS Brasil, já que a empresa terá um tamanho bem substancial. Então será que é cilada? Será que a empresa está cara ou barata? E como ficará a sua dívida após essa grande incorporação? Então, primeiro ponto, a Aura Energia, sem a AS Brasil, a empresa possui 3.2 GB de capacidade instalada e a empresa atua tanto na parte de geração hídrica, eólica e solar. Mas grande parte do portfólio está concentrada em geração de fonte hidrelétrica e também de geração de fonte eólica. E a empresa tem buscado crescer um pouco na parte de geração solar. E esse fato é interessante de saber porque alguns iniciantes acabam confundindo certa elétrica e querem comparar com outra. Então você tem que olhar o segmento de atuação da empresa. Porque, às vezes, eu vejo o pessoal querendo comparar, aí olha Aura Energia e Taesa, sendo que a Taesa só atua em transmissão de energia, enquanto a Aura Energia só atua em geração. Então também tem que saber diferenciar esse ponto. Além do mais, quem controla a Aura Energia é o grupo Votorantim, que é um dos maiores conglomerados do Brasil, que atuam com a Votorantim Cimentos, tem um Banco BV, tem a CBA, que é listada na Bolsa, tem a Aura Energia, Nexa, Citrosuco, entre outras empresas, fora uma participação recente de 10% na CCR. Outro detalhe sobre os ativos de geração, na parte hídrica, a empresa possui esse Porto Primavera, que possui a sua concessão de longo prazo, e se não me falha a memória, vai até 2045. Então não teria certo receio com concessões vencendo para o curto prazo. Já na parte de geração eólica, todos os ativos estão no Nordeste e a empresa possui 1 GB de capacidade instalada. Outro ponto, comentando aqui um pouco sobre o balanço do segundo TRI, eles destacaram o anúncio da combinação entre a Aura Energia e a AS Brasil, e eu vou comentar melhor lá para o final do vídeo, e a empresa se tornará a terceira maior geradora do Brasil. Fora isso, recentemente a empresa adquiriu a Esfera Energia, proporcionando um ecossistema de comercialização ainda mais robusto, completo e capacitado. E também destacaram o avanço da construção desse Sol de Jaíba, que é um ativo de geração solar. E a empresa cita que ele poderá estar 100% em operação ainda em setembro de 2024. Fora isso, eles também destacaram o crescimento da geração eólica em comparação com períodos passados. Já na parte de geração de fonte hidrelétrica, a empresa teve uma queda na geração por causa do ativo Porto Primavera, que não performou tão bem. Outro ponto é EBITDA ajustado de quase meio trilhão e tiveram um crescimento de 4,7%. Fora isso, a empresa captou quase 2 bilhões em dívidas para investirem e também concluírem outros projetos. Além do mais, esse ponto mostra o desempenho do Sistema Interligado Nacional e esse ponto é interessante para todo o setor da energia. Aí destacaram que a demanda de energia cresceu de forma robusta, principalmente após setembro de 2023. Aí citaram que o consumo residencial cresceu em 11%, principalmente devido a temperaturas acima da média. E também citaram anomalias de temperatura que ultrapassaram 1,5 grau em várias áreas do país no segundo TRI de 24, com chuvas mais concentradas na região sul. Então o clima mais quente proporcionou esse consumo mais elevado de energia. Além do mais, um fato positivo é que grande parte do portfólio da Aura Energia está contratada até 2026. E o nível de contratação médio é de 94%. E depois cairá para 77% e depois 62%. Mas até lá, a empresa pode ir contratando o restante da energia que está sobrando. Outro ponto sobre resultados, receita da empresa só cresceu 0,9%, EBITDA ajustado cresceu 4,7%, e a empresa ainda não tem apresentado um lucro interessante. Além do mais, despesas com pessoal, material, serviço e outros cresceram de 136 milhões para 141, o que ficou em linha com a inflação. Além disso, um ponto para ficar alerta é que, no momento, a dívida da Auren está bem controlada, de 1,87 dívida líquida sobre a EBITDA, porém, a situação irá mudar completamente após a incorporação da AS Brasil. E a seguir, vamos ver que essa dívida dará um salto. E também a empresa cita que possui uma sólida posição em caixa de quase 5 bilhões e estão preparados para a incorporação da AS Brasil. Então, grande parte desse caixa será consumido com essa incorporação, fora o endividamento que crescerá em uma taxa acelerada. Então, a empresa cita que
que anunciaram a transação, ainda restam aprovações regulatórias. Os acionistas da S Brasil têm que escolher aquela opção de conversão, se querem dinheiro, se querem ações, se querem metade em dinheiro ou metade em ações da S Brasil. Então você tem que decidir o que você quer na empresa. E a previsão é que a conclusão da transação ocorra até outubro de 2024. Outro detalhe importante é que após essa incorporação, a Aura Energia crescerá de 3,6 GB para 8,8 GB e a empresa se tornará a terceira maior geradora do país. Então a top 1 é a Eletrobras, depois a Engie Brasil com 10,7 GB e depois a Aura Energia com 8,8. Então quem permanecer sócio da Aura Energia se tornará sócio de uma empresa que será uma das maiores geradoras do país. Então perceba o grande salto da Auren de 3,6 GB mais o 5,2 da S Brasil, então a empresa saltará para 8,8 GB. Porém, tem um grande defeito, é que após essa aquisição, a empresa ficará bem alavancada e a própria Aura Energia estima que a relação de alavancagem crescerá de 1,8 dívida líquida sobre a EBITDA para 4,9. E tem analistas que até comentam que essa estimativa é conservadora e teria chance da dívida ultrapassar o 5,0. Então, a Auren, após essa incorporação, ficaria bem endividada e, desculpe por desanimar, eu acho bem difícil da empresa pagar um bom provento com esta relação de dívida. Então, quem tem a Aura Energia tem que estar ciente disso, porque a chance do provento cair acaba sendo muito grande. E tem aquele ponto, antes da empresa chegar ao acionista, eles precisam pagar os seus credores e após essa incorporação, a empresa ficará bem endividada. Com isso, eu imagino que a S Brasil ficará uns 2 a 3 anos pagando baixos proventos ou dividendos moderados e só após essa dívida cair é que teria chance da empresa pagar um provento mais atrativo. Daí a moral da história é que a Aura Energia sairá de uma empresa pagadora de proventos e a empresa está migrando a sua direção, que será uma empresa de crescimento e ficará bem endividada. Então a proposta mudou de uma empresa boa pagadora de proventos para uma empresa de crescimento com dívida elevada. Então ou você entende isso, ou ficará anos recebendo um baixo provento da empresa. E tem aquele detalhe, eu vejo o pessoal que ainda fica olhando para o dividendo atual de 16,3%, sendo que uns 13% desse yield foi extraordinário e não acontecerá novamente. Então cuidado para não comprar só por causa de um dividend yield elevado, sendo que foi extraordinário. Então na prática, se puxarmos os últimos 12 meses, a empresa pagou R$ 3,00 em extraordinários e 40 centavos de provento recorrente. Então esse provento recorrente só representaria 3,4% de dividend yield. Então se não fosse o extraordinário, o provento recorrente atual seria de apenas 3,4%. Então cautela para não colocar esse ponto de extraordinário para sempre, porque acabou e você pode tomar um susto com o provento futuro da empresa. Além disso, ainda tem outro ponto péssimo, porque a S Brasil era uma empresa lucrativa, pagadora de proventos, e após vários fatos que aconteceram, de fortes investimentos, crise hídrica, elevação de juros, a dívida da empresa cresceu muito e a S Brasil até tem reportado prejuízo. Então, no curto prazo, com a incorporação de uma empresa que reporta prejuízos, pode até acabar reduzindo a lucratividade da Aura Energia. Porque no segundo TRI, a S Brasil deu 100 milhões de prejuízo e no semestre, de janeiro até junho, 188 milhões de prejuízo. Então, se você incorpora uma empresa que tem dado prejuízos, você irá reduzir a sua lucratividade. Então ainda teria esse outro ponto negativo no curto prazo. Fora isso, porque a dívida da Auren irá crescer tanto, porque olhe a relação de alavancagem da AS Brasil, que é de 5,7, e no momento é uma das elétricas mais endividadas da Bolsa. Então, como entrará um ativo que dá prejuízo com dívida alta, esse ponto irá, entre aspas, poluir o balanço da Aura Energia, isso olhando para o curto prazo. Então, o resumo da novela de tudo: a Aura Energia é uma boa empresa, é promissora, porém, olhando para o curto prazo, a empresa será uma das geradoras mais caras e mais alavancadas da Bolsa. Então, tem que estar ciente disso, que ficará cara, endividada, o provento poderá cair de 2 a 3%, que é o que o mercado projeta. E o resumo de tudo: se eu fosse fazer alguma coisa, se eu fosse sócio, eu ficaria bem distante, porque eu acredito que existem empresas melhores para ganhar dinheiro,
empresas mais fáceis, que já têm uma dívida controlada, que já têm pago um bom provento, que estão em um preço atrativo e que já pagam bons proventos. Então, em particular, eu prefiro ficar distante da Aura Energia e da AS Brasil. Porém, você pode achar que eu só estou falando bobagem, então tudo certo. E na renda variável, tem pessoas comprando e pessoas vendendo, e as opiniões podem ser diferentes. Então, persista firme no que você acredita. Então, pessoal, comenta aqui abaixo se fez sentido esse ponto da Aura Energia e da AS Brasil. Comenta se você é sócio e se tem comprado neste patamar de preço. Fora isso, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro para ter acesso a mais de 400 vídeos educativos, fora meus aportes, planilhas com preço, teto e projeções, Telegram, notícias e muito mais. E se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também, se vocês quiserem migrar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é bem completa, tem a parte de aluguéis de ações de forma automática e todo mês pinga alguma coisa na minha conta, tem um cartão Black e muito mais. Caso você possa interesse, preencha o formulário aqui abaixo e aguarda o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.